E podemos ir iniciando, então, a nossa palestra de hoje. Então, o título da palestra hoje é Fase da Acabativa Existencial. Essa fase da acabativa ela é uma nova fase da Proexis, como a gente vai colocar aqui, e ela tem sido anunciada enquanto nova fase da Proexis há vários verbetes, não é? Possivelmente de 15 a 20 verbetes, o professor Valdo vem trazendo aspectos sobre esta fase final e a nossa ideia agora é sistematizar tudo o que nós temos de informação sobre isso e passar a estruturar essa fase como realmente uma nova fase da programação existencial. Mas, para tanto, vamos começar bem do início, né? Vamos começar caracterizando o que é uma fase, o que a gente entende como fase existencial para chegar até a fase, porque a gente sabe que tem várias fases na Proexa, né? Então, o que é uma fase existencial? É determinado período da vida intrafísica específico quanto às finalidades das aplicações dos autoesforços evolutivos, objetivando a realização satisfatória da programação existencial, né, pessoal ou da autoproexis. Isso veio, essa definição está no verbete fase existencial. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Ó? Que toda fase da vida intrafísica tem aspectos que são concernentes a ela. Então, por exemplo, o que existe lá na fase infantil é concernente à fase infantil. E mesmo em termos de contribuição para a proexis da pessoa, tem coisas que devem ser feitas na fase infantil, outras na fase de adolescência, depois na fase de jovem adulto, de adulto maduro e, finalmente, a terceira idade, ou a quarta idade, e possivelmente uma quinta idade, porque a longevidade está aumentando. Então, o que a gente está querendo dizer é isso, que cada fase da vida ela tem objetivos específicos e tem, assim, ela também tem que contribuir para a Proexis de uma forma muito específica. Por isso que a gente vê, assim, ó, às vezes, uma pessoa idosa que não quer sair da fase de adulto maduro, por exemplo, entende? Ela não se dá conta que ela envelheceu, que agora o papel dela é mais de avó, o papel mais de alguém que está liderando o clã, liderando a família, liderando o grupo em função da idade, da experiência. E não, ela quer voltar para uma fase anterior, onde ela se sentia melhor, né? A gente vê também pessoas com 40 anos de idade não querendo sair da fase de adolescência, né? Porque ainda se sente atraído pela falta de responsabilidade relativa que tem o adolescente em relação ao adulto, né? Então, esse verbete está nos dizendo que é importante que a gente assuma a fase que realmente a gente está vivendo no momento, porque cada uma delas tem aspectos muito importantes para a realização da Proexis. Pessoal, por favor, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham, podem mandar as perguntas que eu vou, à medida do possível, respondendo aqui, tá? Eu gostaria de perguntar também se tem alguém que está assistindo uma palestra da Conscienciologia pela primeira vez. Acho que não, né? Porque pelos nomes aqui que eu estou vendo, são todas pessoas que já participaram de muitas palestras. Então, bom, vamos adiante. Eu fico esperando, então, as manifestações de vocês. Bom, a gente sabe também, né, que existem as fases da Proexis. O próprio manual da Proexis, ele fala de duas fases da realização da Proexis. Uma é a fase preparatória ou aquisitiva, que vai desde o nascimento, né, ou do renascimento, até os 35 anos de idade. E depois uma fase executiva, que iria dos 36 anos de vida aos 70 anos da idade intrafísica média. Por quê? Quando o professor Valdo fez esse manual, a vida média das pessoas era menor que 70 anos de idade. Então, assim, considerando-se que as pessoas viverão até os 70 anos, então a parte executiva iria até esses 70 anos.
Mas hoje a longevidade mudou esse panorama. Então, hoje existe de 15, 20, até 30 anos a mais após esses 70 anos e que não podem ser esquecidos enquanto fase de manutenção da PROEX. Então, é isso que nós estávamos falando. Primeiro, vamos distinguir o que é expectativa de vida e o que é longevidade. Tá? Expectativa de vida é a idade até a qual uma pessoa nascida numa determinada época e lugar tem a tendente estatística de viver, considerando-se a sua idade e o seu estado de saúde atuais. Né? Já a longevidade é o quanto tempo uma pessoa de fato vive. Né? A expectativa de vida baseia-se na longevidade média dos integrantes de uma população. Então, veja, quando se fala expectativa de vida, a gente tem que dizer que época. Por exemplo, a expectativa de vida no início do século XX, no início do século XXI, no ano 1000, na antiguidade. Para cada época, havia uma expectativa de vida. Ela depende também do lugar, por exemplo, a expectativa de vida do Brasil, considerando o ano de 1912, ela é uma para o Brasil e outra para o Japão. Então, em função do desenvolvimento do país, do local, muda também a expectativa de vida. Né? E também dependendo da idade da pessoa. Então, uma pessoa que nasça hoje no Brasil, né? Ela vai ter uma expectativa de vida que é diferente de uma pessoa que já está com 40 anos, por exemplo. Isso nós vamos ver agora aqui ó, nessa tabelinha a seguir. Ó, considerando o último censo de 2012, só para a gente ter essa ideia, essa noção. Ó, ao nascer, em 2010, uma criança, se fosse um homem, teria uma expectativa de vida de 69,7 anos. Se fosse uma menina que nasceu em 2010, a expectativa seria 77,3 anos de vida. Como média entre homens e mulheres, que é isso que se usa mais, né, é a média, 73,5 anos. Se no mesmo 2010 a pessoa tivesse 18 anos, a média de vida já sobe para 75,8. Aos 26 anos, e eu escolhi essas faixas etárias de acordo com a importância dentro da PROEX, que é ao nascer, né, aos 18 anos, aos 26 anos, que é quando a INVEX já deve estar em andamento, aos 35 anos, quando termina a fase, começa a fase executiva, aos 65, quando começaria estaria terminando a fase executiva e começando essa fase que nós vamos propor agora. Então, aos 26 anos, ó, já aumenta 76,4 anos. Se a pessoa, em 2010, tinha 35 anos, a expectativa dela é 77,2. Média, né, entre homens e mulheres. Vocês veem sempre que a mulher sempre é maior que o homem. Se a pessoa, em 2010, tinha 65 anos, a expectativa de vida dela é 82,9. E se a pessoa em 2010 tinha 80 anos, a expectativa de vida é quase 90 anos, 89,6. Né? Então, vejam, a expectativa de vida depende do local, da idade da pessoa, da época, que é... Por isso que a gente botou, ó, 2010, colocou se era homem, se era mulher, colocou que era o Brasil e colocou as faixas etárias, porque tudo isso está em comum. Bom, por que isso é importante? Porque, olha só, a mulher em 2010 estava vivendo 90 anos, né, como média. Né? Veja bem, ela teria aí 20 anos a mais depois do término, por assim dizer, da fase executiva, que é aos 70 anos. E essa média de vida não vai parar de crescer. Daqui para frente, vai aumentar cada vez mais. Né? E outra coisa ainda, essa média de vida é para um país como o Brasil, onde existe muita desigualdade social, muita dificuldade de acesso a problema de saúde, não é? Mesmo a infraestrutura de serviços, como de manutenção da saúde, como esgoto, tratamento da água, ainda é algo precário. Né?
Então, se nós estivéssemos falando de um país já mais adiantado, né, como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, com certeza um japonês ou um americano, mulher de 80 anos, tem uma expectativa de vida muito acima dos 90, né? E o Brasil está se encaminhando para isso. Então, com o tempo e com a melhora da qualidade de vida no Brasil, isso para a gente não falar em termos muito grandes, falar em Brasil apenas, né? A gente só por aí já ganhou 20 anos a mais para a existência de uma nova fase da Proexis, né? Então, por isso que é importante, e a gente vai ver o que mais que está ligado a esse problema da longevidade, além da nova fase da Proexis. Estou indo muito ligeiro, pessoal. Por favor, vocês vão me dando o tom, tá? Então, uma hipótese que eu levanto, né, é a seguinte, ó, que nós podemos supor, como hipótese de trabalho, que os cursos intermissivos contavam com o aumento da expectativa de vida para os atuais intermissivistas renomados, que estão vivendo hoje, na sua maioria, as fases preparatórias ou executiva da nossa PROEX. Logo a seguir, a gente vai ver por que eu digo que eles estão vivendo a fase preparatória e executiva e que a maioria não está vivendo a fase conclusiva, né? A gente vai ver por que isso. Mas vocês concordariam que essa hipótese podia ser levantada? Porque, vejo, lá no curso intermissivo, eles estão com uma visão muito maior que a nossa, né? Um amparador de curso intermissivo, um orientador evolutivo, quando ele estava lá ajudando os atuais proexistas a elaborar a sua proexis, eles já tinham noção de que, por todos os fatores de desenvolvimento aqui na vida intrafísica, que esses alunos deles lá do curso intermissivo queriam ressomar a partir dos anos 70, que foi onde ressomou a maioria deles, eles chegariam aos 90 anos, ou talvez até aos 100 anos. Por quê? Porque estavam previndo esse aumento de longevidade na Terra. Então, é natural que eles tenham utilizado esses anos a mais, além dos 70 anos, como períodos úteis, onde tarefas específicas deveriam estar sendo elaboradas para os intermissivistas e os proexistas mais velhos. Então, em função disso, não é? A gente está apresentando agora algumas características dessa fase da acabativa existencial. Tudo baseado em dois dados principais. Por um lado, né, nos verbetes que o professor Valdo tem feito desde o início da enciclopédia. Por exemplo, o verbete 475 foi o primeiro verbete que eu detectei onde ele já falava dessa fase. Mas a cada verbete ele falava num aspecto diferente. Por outro lado, uma outra fonte das informações que eu estou trazendo é a minha própria vivência, porque eu estudo já a fase da longevidade há alguns anos, né? E também, aos 64 anos, eu estou entrando nessa fase, saindo da fase da executiva, né? Acabando a fase executiva, para entrar na fase da conclusão ou fase acabativa existencial, que é essa depois da terceira idade, né? Então, nas palestras que eu dou, nos cursos que eu dou, muitas vezes eu troco ideia com a plateia. Agora mesmo, a gente deu uma palestra sobre propósito de vida lá em Recife, e a plateia debateu muito a questão da programação de vida para a terceira idade. Aí eu fui reparar melhor, né? Grande parte da plateia era de cabelos brancos, era do pessoal realmente mais já dos 60 anos em diante, né? Até talvez atraído pelo próprio Alupensene, da pesquisadora, né, que estuda esse período. Então, a gente trocou muita ideia e, a partir, então, da minha própria autopesquisa e dessas ideias recolhidas com outras consins, né, envelhecentes, a gente está trazendo, então, algumas características que podem estar compondo a fase da acabativa existencial. Então, vamos começar pela definição, né? O que é a fase da acabativa existencial?
é o período de vida da consciência correspondente ao terço médio da vida intrafísica. Então, veja, mais do que idade especificamente, a gente está falando no terço final. Normalmente, esse terço final recai, é compreendido entre a terceira idade, que se inicia aos 65 anos de vida intrafísica, e se estende pela quarta idade, né, que vai até os 80 anos, até a dessoma, período no qual a consciência intermissivista ultima os preparativos do seu presumível complexo, porque a gente não pode afirmar que todo intermissivista idoso seja completista, mas quem tem mais possibilidade de ser não é o intermissivista que está na fase preparatória. E muitas vezes ainda não o que está na fase executiva, mas o que está na fase acabativa, né? Então, a gente imagina que é desta leva de proexistas que nós vamos achar o maior número de completistas. Vamos ver agora alguns sinônimos da fase acabativa, porque sinônimo é sempre interessante da gente verificar, porque são outras formas de dizer o mesmo. Tá? Às vezes a gente, com o título que deu para a palestra, para o artigo, a gente está enfocando uma determinada entrada para aquele assunto. E a sinonímia traz outras ideias também relacionadas ao assunto. Tem uma pergunta da Rosiana aqui. Professora, a senhora tem alguma informação de como se caracteriza a TENEPS do veterano que já está nesta fase acabativa? Olha, Rosiana, não tenho maiores informações. Eu sou tenepsista. O que acontece? Se o tenepsista começou numa fase da vida bem anterior, quando ela chega no veteranismo, lá na idade mais madura, ela vai estar naquela condição de tenepsista veterano. E a gente imagina que essa tenepse veterana vai estar mais assistencial, vai estar mais produtiva do que no início, né? Agora, a idade, em geral, não prejudica a tenepse, né? A idade não é nenhum obstáculo para que a tenepse continue o seu progresso incessante, né? Porque uma proex estaria sempre em evolução, em resumo, né? Não sei se vocês concordam com essa. Quando a gente começa a TENEPS, aí a TENEPS vai avançando com os anos, ela vai amadurecendo, ela vai ficando mais produtiva. E isso não acaba nunca, nem com a entrada na fase mais geronte da consciência, né? Então, vamos ver aqui algumas sinonímias. Meta existencial final. Na verdade, esse é um verbete do professor Valdo, e hoje ele caracteriza melhor esta fase da acabativa. Esse verbete ainda está lá na faixa do número 400, então é bem anterior. Período da acabativa da proexis, também é outro sinônimo. Período proexológico distributivo, porque a gente sabe que tem o período aquisitivo, que é quando a consciência está adquirindo as condições para ser um proexista, para realizar sua proexis. O distributivo é quando essa proexis já deu fruto e a consciência está, então, distribuindo os frutos da sua proexis para outras consciências, muitas delas que serão encaminhadas até para o próximo curso intermissivo. Então, ela está distribuindo os seus resultados de assistência. Colheita intrafísica, período da pré-dessoma, porque não vamos nos enganar, a fase da acabativa, dos 65 anos em diante, a consciência já está vivendo um período de pré-dessoma, mesmo que ela vá viver ainda mais 20, 30 anos, né? Mas a dessoma, ela já está sendo encaminhada, na medida em que o corpo físico já começa os sinais de envelhecimento e deteriorização serem mais evidentes, isso aí é, de certa forma, um encaminhamento à dessoma, porque a dessoma é do corpo físico só, né? Na verdade, os outros veículos, né, o psicossoma e o mentalsoma até vão se beneficiar com essa idade maior, né? E também, um sinônimo é fase pré-intermissiva, isto é, a fase onde o intermissivista já está começando a preparar a sua próxima intermissão
E aquele que ainda não fez curso intermissivo está começando a preparar o seu primeiro curso intermissivo. Né? Seguindo adiante, uma coisa importante quanto à fase da acabativa, né, que é o terço final da vida intrafísica da consim proexista, desculpe, antonímia também, né? O que a fase acabativa não é? Então, saber o que um determinado assunto não é nos ajuda a entender. Então, ele não é fase preparatória, não é fase executiva da PROEX. Portanto, não podemos procurar dentro da fase acabativa nenhum dos conceitos que são próprios dessas duas outras fases, né? Então, assim, na fase acabativa, a gente sabe que certos conceitos já foram tratados nessas duas fases. Então, não vai ser tratado nessa fase final agora. Aqui sim, ó, a gente percebe que existem dois tipos de acabamento na PROEX, ou dois tipos de fase de vida onde está se acabando a PROEX. Uma é a fase acabativa conclusiva, isto é, a Consim fez lá o seu balanço, né? As suas contas, seus inventários de vida e viu que ainda faltam algumas cláusulas, algumas até importantes, a serem ainda concluídas, que não foram concluídas e que ainda precisa ser feito. Então, quando a Consim, de 65 anos em diante, ainda está trabalhando em terminar certos pontos da sua PROEX que ainda não fez, ela está na fase acabativa conclusiva. Agora, já existem consins da fase acabativa que já terminaram o que tinham que fazer e estão agora acrescentando mais tarefas ao que constava na sua PROEX, né? Então, ela, de uma certa forma, ela já é completista, ela já terminou, né? Mas ela ainda vê que tem um tempo pela frente e ela se motiva para continuar fazendo acrescentamentos à sua própria PROEX. Uma outra pergunta. Nesta fase, há uma maior conexão com a paraprocedência extrafísica? Seria o ideal, né? Nós vamos ver agora algumas características dessa consim que está nessa fase, e uma delas, o ideal seria que ela realmente estivesse. Se a gente imaginar que essa consim começou já como inversora, depois ela foi reciclando à medida que os anos foram passando para não sair do seu prumo original, e ela foi cada vez indo mais direto ao foco. Com certeza, nessa fase, ela já vai estar podendo estar desfrutando ou da dispersidade ou da semiconsexualidade, né? Quer dizer, ela já vai poder estar vivenciando níveis progressivos dentro da tabela, dos níveis do organograma evolutivo, né? Então, seria o ideal. E por consequência, ela já vai estar entrando em contato, porque entrar em contato com a paraprecedência, isso é importante desde lá da inversão, lá na adolescência, quando começa. Quanto mais cedo a gente acessar a paraprocedência, melhores informações nós vamos ter sobre as nossas funções proxiológicas aqui, né? Turma, nós vamos estar acessando o que foi mesmo que a gente planejou quando veio para cá, né? Só que, naturalmente, se tudo caminhar dentro do que se espera de uma vida bem-sucedida evolutivamente, nesta fase, a consim vai estar mais próxima, com uma conexão maior com a sua paraprocedência. O Marcelo pergunta, a fase acabativa não é morexis? Não. Ela pode ter. A gente vai ver também, Marcelo, que uns megafocos, uma das objetivos que teria uma consim nessa fase da PROEX é obter uma morex. Realmente é. Mas não é a própria morex, não. Ela é a fase que compõe o terço final da vida, que pode ser acrescentado, pode ser aumentado com a vinda de uma morexis, né?
uma maxi ou mini morex. Gente, estudando esse assunto, levantando, a gente começa a ver as sincronicidades que existem multidimensionais, né? Por exemplo, a revolução científica, ela iniciou no planeta a partir de 1550, 1600, né? O que ela veio trazer a revolução científica? Uma forma mais racional de pensar. Ela veio trazer a metodologia de fazer ciência, veio trazer um paradigma novo para que o intrafísico aqui conseguisse evoluir mais rapidamente do ponto de vista material mesmo, do ponto de vista de progresso tecnológico, progresso da medicina, progresso do meio ambiente, né? Tratamento da parte de, como é que se diz, da parte dos dejetos, a infraestrutura, né? Higiênica. Tudo isso foi o que propiciou que a vida na Terra se tornasse suscetível de que as pessoas permanecessem vivas durante mais tempo, porque muitas doenças foram controladas, né? Novos medicamentos e vacinas foram feitas, não é? O transporte melhorou, uma série de coisas importantes para a manutenção da vida intrafísica passou a acontecer a partir da Revolução Científica. E foi justamente nesta época, mais precisamente em 1601, pelo que eu pude levantar, os dados que o professor Valdo tem trazido, né? Que em 1601 aconteceu o primeiro curso intermissivo na Terra. É claro que é diferente dos cursos intermissivos hoje, que foram massificados a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da segunda metade dos anos de 1900. Né? De 1950 é que já existe um número de cursos intermissivos suficientes para que toda aquela consciex com condição de fazer o curso tenha a sua vaga garantida. Né? Então, eles foram abertos de uma forma mais regular. Mas, de uma forma iniciante, esboçante, eles começaram lá junto, praticamente, com a Revolução Científica. Então, é como se os serenões, né, daquela época e tivessem esperado a Revolução Científica começar, para começar a melhorar. Tá? Porque, vejam, nessa época aí que começou a Revolução Científica, a média de vida da Terra ainda estava entre 30 e 40 anos. Então, não vale nem a pena fazer uma proexis que vá terminar com 30 anos ou 40 anos, ainda terminando a fase preparatória. Né? A proexis, condições técnicas e avançadas, ela necessita de um número maior de anos do proexista vivo e com saúde aqui nessa dimensão. Então, veja, não teria sentido ter cursos intermissivos massificados em 1500, porque a longevidade das pessoas não condiziam com isso. Agora, começou a Revolução Científica, com os primeiros adiantamentos científicos e, paralelamente, os cursos intermissivos começaram a ser esboçados. Então, alguma consciência já mais adiantada na escala evolutiva poderia estar ajudando a preparar e a desenvolver, né, esses cursos que no futuro, na época adequada, viriam a ser massificados. Né? Massificados em termos, porque nunca vai ser massificado. Né? Outra sincronicidade que a gente percebe é que a revolução consciencial, que é a implementação da era dos serenões na Terra, também começou a partir dos anos 1950. Então, começa a Revolução Consciencial com a Era dos Serenões iniciando, começam as reurbanizações extrafísicas e começam os cursos intermissivos regulares. Então, vejo, é como se os serenões não dessem ponto sem nó, né? Então, quando eles esperaram a Revolução Científica para começarem a gestar os cursos intermissivos. Depois, quando a Revolução Científica já tinha trazido uma condição de vida, porque vejam bem, como fazer proexis grupais, que é o grande foco da proexologia, se não houvesse internet, né? Então, tudo isso é resultado
desenvolvimento científico e tecnológico que precisava ter havido para que depois viessem as reurbanizações físicas, de uma certa forma, contrabalançam as reurbanizações, porque nas urbanizações começam a nascer muitas conréus, né? Mas, por outro lado, também começam a nascer muitos intermissivistas, o que contrabalança o efeito negativo de renascer tantas conréus, né? Então, vejam, essas sincronicidades da cronêmica mostram como foi o planejamento, né? Possivelmente foi o planejamento das consciências mais evoluídas, tipo serenões e orientadores evolutivos, para que hoje a gente tenha no intrafísico a conscienciologia já consolidada com a Cognópolis, os cursos intermissivos produzindo os intermissivistas e os intermissivistas tendo uma Cognópolis aonde desenvolver o seu trabalho. Se não há nenhuma pergunta, o pessoal podem comentar alguma coisa, viu? Que a gente daqui vai tentar esclarecer melhor. Vejam se vocês concordam com isso que está colocado aqui. Para mim, isso ficou claro, né? Que, levando-se em conta estes dados, fica evidente a importância do aproveitamento ao lifetime das atuais consciências intermissivistas. Então, veja, uma vida intrafísica hoje que consiga se manter até os 100 anos, 90, 100 anos, precisou primeiro ter chegado o desenvolvimento tecnológico. Para que essa vida fosse evolutiva, precisaram os cursos intermissivos, né? Os amparadores, os orientadores evolutivos, os serenões, tudo por trás desses bastidores da vida. Então, seria um desperdício muito grande que a Consim, ao chegar aos 65 anos, se aposentasse, tendo ainda 20 a 25 anos de vida pela frente, só jogar bingo, né? Fazer bailinhos de terceira idade, ficar cuidando dos netinhos em casa, né? Fazendo caminhadas, só cuidando da saúde, né? Tudo isso é importante, nada dessas coisas que eu falei para a gente deixar de fazer. Mas não pode ser só isso, isso é um meio, não é a finalidade. Então, pela conclusão que eu chego, diante de tudo isso, é um desperdício muito grande se não houver para a Consim, a partir dos 65 anos, ou continuando, né, a partir dos 65 anos, a manutenção de objetivos de vida evolutivos, interassistenciais, cosmoéticos, não é? Que continuem visando a melhoria egocármica, grupo kármica e policármica, né? Quer dizer, seria um desperdício se a aposentadoria significasse botar o pijama e ir para casa, ou então só fazer dessa época uma época de diversão. Algumas coisas que são características da Consim longeva, né, da longevidade. É a lucidez intrafísica e o amadurecimento consciencial. Vejam bem, se a pessoa vai chegar a essa época, dos 65 anos em diante, sem memória, já sofrendo de Alzheimer, de demência, de Parkinson, de uma série de doenças que são mais comuns a partir de uma determinada idade, ela vai perder a lucidez. Se ela não tiver lucidez, nada disso que nós falamos até agora sobre a acabativa da PROEX vai poder ser possível. Então, para que a pessoa consiga cumprir a fase acabativa, consiga vivenciar a fase acabativa de uma forma evolutiva, ela vai ter que manter a lucidez intrafísica. Ela vai ter que ter cuidado da saúde até então, porque quem desbanjou a saúde até essa época, não é porque ela está com 65 anos que ela vai estar vivendo a fase da acabativa da PROEX, porque ela pode ter esbanjado a sua saúde, né?
ter sido sedentária, ter bebido, ter fumado, enfim, uma série de coisas que vai trazer essa consciência aos 65 anos já com a saúde muito debilitada. Então, é óbvio que ter uma saúde, né, que mantenha a lucidez intrafísica em boas condições é muito importante. E outro aspecto importante disso é que nós estamos falando do desperdício, né, da vida intrafísica. Depois, a gente estava falando justamente disso, né, do amadurecimento consciencial. E eu estava perguntando para vocês justamente. Então, o amadurecimento. Bom, eu vou falando enquanto o nosso técnico aqui arruma. O amadurecimento consciencial, pessoal, é o seguinte: as experiências da vida, a gente amadurece a partir das nossas experiências, correto? Uma pessoa com poucos anos de vida, ela tem o quê? Poucas experiências, concordam? Então, a gente amadurece a partir das experiências, aonde que o amadurecimento vai estar maior? É justamente na idade mais avançada, né? Porque a pessoa viveu muito, ela teve muitas experiências e se ela mantiver a lucidez, o que ela vai fazer? Ela vai passar a aproveitar melhor essas experiências. Querem ver um exemplo muito concreto que isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu tive certas experiências que eram da fase da juventude, lá dos 20 anos, né? Quando eu vivi aquilo, eu tirei algumas lições, né, do que deu certo, do que não deu certo, e tirei algumas conclusões das experiências que eu tive aos 20 anos. Só que os anos foram passando, eu fui amadurecendo, fui tendo outras experiências, e hoje, depois dos 60 anos, quando eu olho para aquelas experiências lá de 20 anos, eu tiro muito mais experiências, eu tiro muito mais conclusões maduras do que eu tirei naquela época. Se eu tivesse morrido antes, digamos, eu dessomei lá pelos 40 anos, eu não teria essa oportunidade de hoje ainda estar contextualizando aquelas experiências que eu tive aos 20 anos e tirando ainda mais lições. Por quê? Hoje, mais madura, eu tenho um olhar muito mais penetrante para aquilo que aconteceu lá aos 20 anos, ou aos 30, ou aos 40, de forma que aquela experiência aconteceu aos 20 anos, mas ela foi amadurecendo comigo e hoje ela continua dando frutos. Então, o importante é isso, é que a lucidez intrafísica mantida permite que os anos em que a gente foi amadurecendo vai fazer com que essas experiências tenham um valor muito maior. Né? Uma outra coisa importante também é o paradoxo, um paradoxo e um contraponto. O paradoxo é que a consciência é imortal, mas vive num corpo mortal. E na fase do terço final da vida, isso fica muito claro, né? Que o corpo chega ao final. Né? Quem está vivendo essa fase já está vivendo os prenúncios da deteriorização do soma, porque até uns anos atrás, quando nós estamos no auge da maturidade, por mais que a gente saiba que a vida um dia termina, mas ninguém acredita nisso, porque nós estamos a todo vapor, ninguém sentiu nada que indicasse um término para aquela vida, porque o corpo obedece, a mente está ágil ainda, né? Então, a pessoa tem aquilo da deteriorização da velhice, ou mesmo da dessoma em função disso, como sendo uma coisa assim meio mateológica, né? Já nesse terço final, a presença da deterioração, do envelhecimento, ela é muito presente. Então, ninguém mais duvida que o tempo de validade do soma, uma hora vai terminar, né? Então, é um paradoxo, porque a consciência ela é imortal e ela cada vez vai ficando mais madura e mais ciente disso. Mas, por outro lado, ela está habitando um corpo mortal, né? E o contraponto é sobre a condição de consciência e consciex. O corpo físico que nós estamos falando aqui, que é ele que envelhece, ele é a condição da consciência, né? A consciex já não usa mais esse corpo físico. Então, a consciência, ao envelhecer, ela vai se aproximando mais da situação da consciex, porque ela vai aos poucos, né, abrindo mão desse soma e vai aos poucos reassumindo a sua condição de consciex.
Então, é um contraponto também, né? E também, outra coisa que é importante a gente pensar nesse período é o ciclo infância, adolescência, meia-idade e maturidade. Então, esse ciclo que está presente na vida de toda a Consim, que conseguir viver um número de anos suficientes, esse ciclo ele vai levando a Consim lá de uma condição de mínimo maturidade até uma condição de máxima maturidade. Então, nesse ciclo aí, infância, adolescência, meia-idade, maturidade, a consciência vai aumentando em maturidade, vai aumentando, ela vai sendo mais a sua realidade consciencial mesmo, né? E menos a condição de bicho, de quem é dominado pelo soma, né? A condição de bicho, por que a gente diz isso? Porque o bicho é completamente dominado pelos instintos, pelo soma. Sem o soma e sem os instintos, o seu psicossoma e o seu mental soma ainda são muito rudimentares para agir, né? Então, e outra coisa que eu observei, e eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês, é o seguinte, ó, é que quando a gente nasce, ou quando a gente é muito jovem, o que predomina na nossa manifestação e até no nosso porte físico é a genética. Então, por exemplo, pode uma Concel, imagine a seguinte condição, ó, que eu estou tomando como exemplo porque eu acho que eu estou acompanhando esse caso. Eu tenho como hipótese que esse é o caso que eu estou acompanhando, né? Uma Concel renasce numa família de uma genética muito boa. Então, essa criança nasce assim, ó, loirinha, de olho azul, alta, inteligente, com um soma muito, por causa da educação que teve, né? De ter nascido numa condição social melhor, ela teve bons médicos, boa alimentação. Então, essa genética ela foi levada ao ápice, né? Então, a gente vê aquela criança se desenvolvendo qual sei lá, como eu poderia comparar alguém somaticamente muito bonito, né? Muito bonito, muito... Só que, na verdade, é uma consréu. Enquanto consréu, essa não é a realidade dela, é a realidade da genética. À medida que o tempo vai passando, o que eu fui percebendo nessa consim que eu observo com essa hipótese, né? Ela foi ficando mais parecida com quem ela é consciencialmente, mais parecida com a sua paragenética. Ela foi, assim, aquela beleza foi sumindo, ela foi ficando com uma forma física assim que hoje parece muito mais um morador de rua, por exemplo, do que um exemplo de beleza somática. Por que eu digo morador de rua? Porque o morador de rua é judiado, o soma dele é judiado, ele dorme em qualquer lugar, ele come qualquer coisa, ele não trata os seus problemas de saúde, então o seu soma se deteriora muito rapidamente, ele engorda, né? Então, todos aqueles sinais que são de deterioração do soma passam, que são muito mais parecidos com a ideia da Consréu, né, com a paragenética da Consréu, começa a aparecer. E, por outro lado, eu também estou acompanhando casos de crianças que nascem com uma genética não tão privilegiada, assim, meio raquitezinhos, meio pequenininhos, meio feinhos, mas que com o passar do tempo a sua natureza consciencial, a sua paragenética se impõe e eles vão ficando bonitos. À medida que envelhece, que amadurece depois que envelhece, o grau de beleza, de harmonia física vai aumentando. E outros que nascem com uma genética privilegiada em termos de beleza, mas que com o passar do tempo vão enfeiando muito rápido, né? Não precisou nem envelhecer para ficar feio. Lá nos 30 anos já começou a aparecer os sinais exteriores de feiura, né? Então, isso me leva a observar essa hipótese, que eu não sei se é verdadeira ou não, de que com o passar dos anos, a paragenética se sobrepõe. Então, assim, ó, quando a gente olha para si mesmo a partir dos 65 anos ou para outras pessoas nessa idade, a gente está vendo mais a consciência do que a consciência, a gente está vendo mais a paragenética, né, do que propriamente a genética. Gente, um outro aspecto importante da gente comentar sobre a fase da acabativa é que o ideal, e eu acho que eu já estou respondendo alguma coisa que a Rosiana falou,
é que quando se chegue nessa fase, nós já tenhamos vivido algumas coisas, já tenhamos conquistado algumas coisas que são importantes. Por exemplo, ou melhor, seria importante que a gente já tivesse assentado algumas condições. Por exemplo, a autoconsciencialidade vivenciada, isto é, que a consciência idosa saiba, já tenha a convicção de que ela é uma consciência, muito mais do que um ego humano. Ela saiba que ela é uma consciência, que ela tem um trânsito multidimensional, que ela teve outras vidas antes dessa e vai ter outras daqui para frente. Enfim, que ela já consiga viver pelo paradigma consciencial, né? Isso é importante, porque se ela chega aos 65 anos, sem saber, ainda achando que a morte é o fim de tudo, se ela ainda vive pelo paradigma religioso ou o paradigma da ciência convencional, muito dificilmente ela vai conseguir aproveitar essa fase final da vida evolutivamente. Por quê? Porque no ideário, nos ideais desse tipo de consciência, a velhice é um período de decadência. Quer dizer, o que ela tinha que fazer, ela já fez, agora daqui para frente, ela que aproveite o que der, o restinho que dá, porque não há mais nada para fazer, daqui a pouco ela, não vale a pena começar mais nada, porque daqui a pouco ela morre e ela não vai levar isso, e isso aí vai, né? Enfim, quem tem esse tipo de mentalidade dificilmente aproveitaria. Então, por isso que o ideal é que já tenha a autoconsciencialidade vivenciada, né? Outra coisa é a auto-organização, que já tenha a vida organizada. Por exemplo, que ela já tenha uma agenda adaptada ao seu veteranismo. Porque, como nós vamos ver depois, uma característica dessa época é a aposentadoria. A maioria das pessoas e dos intermissivistas nessa faixa etária, ele já não está mais trabalhando na sua carreira profissional. Então, ele tem que ter uma agenda de trabalho diferenciada, que é diferente daquela agenda de quem está na fase executiva ou de quem está na fase da preparação. Né? Bom humor, porque o bom humor é o resultado de estar vivendo dentro da sua proex. Então, aquele que veio vivendo cada fase da vida, daí a importância da fase que a gente viu lá no início da palestra, se cada fase da vida foi vivida dentro do que foi disposto para aquela fase, ela foi cumprindo as etapas. Então, quando ela vai chegar na terceira idade, ela vai estar com um bom humor consolidado. Aliás, isto aí, as pesquisas de psicologia já notaram isso, que entre as consciências lúcidas, né, e sem maiores problemas de saúde, aquelas que chegam na terceira idade com uma saúde relativa boa, essa faixa etária é bem mais bem-humorada do que as outras faixas etárias, né? Então, o bom humor, cada vez mais, vai ser condição, ou vai ser uma condição natural da terceira idade, né, em diante. Outra coisa é a independência financeira, porque, de novo, se a consciência vai chegar nessa época ainda dependente financeiramente, ela vai ter muito diminuída a sua capacidade de viver produtivamente a fase final da vida. Por quê? Porque as tarefas dessa fase da acabativa, elas necessitam que a pessoa esteja despreocupada com a questão financeira. Né? Então, ou ela já fez um pé de meia, ou ela já tem uma aposentadoria pública ou privada, enfim, ela já não tem mais problema de batalhar pelo sustento diário. Né? Outra coisa que seria muito interessante já ter também nessa fase da vida é resultados proexológicos completos. Isto é, que a sua proex já tenha rendido frutos, né? Que ela já tenha conquistado alguns resultados para que, nessa fase da acabativa, ou ela vai fazer acrescentamentos a isso, ou ela vai fazer burilamentos a isso. Mas não começar, né? Então, se a consciência, de novo, chega aos 65 anos em diante, né? Em qualquer época, a partir de 65 anos, sem nenhum resultado de proex, para recomeçar proexes, bom, nunca é tarde. Se há uma coisa que os cursos intermissivos mostram, é que nunca é tarde. O último dia de vida, ele é importante para uma proex. A proex pode começar no último dia de vida e ela pode dar frutos para um curso intermissivo. Né? Agora, não é o ideal. O ideal seria chegar nessa fase já com os frutos concretos, que vão ser ou burilados
ou acrescentados. Também é importante que ela chegue nessa época com saúde física e mental. A saúde física e mental, nessa idade, ela é resultado da vida que se levou. Tem até um ditado que diz assim, ó, dito, que diz assim, ó, que a idade é como vinho, ela melhora os bons e estraga os ruins, né? Então, muitos anos de vida para um vinho ruim, ele acaba vinagrado, né? Muitos anos de vida para um vinho bom, apura. Então, assim, ó, a pessoa, ao chegar nessa idade, se ela já chegou toda cheia de problemas de saúde, né? Aí também pouca chance ela vai ter de aproveitar produtivamente. Mas, de novo, a gente fala, qualquer resquício de lucidez pode ser usada na ProEx, né? Só que não é o ideal. Tridotação consciencial. Vocês estão lembrados que sempre nos cursos da Conscienciologia a gente fala que os 3 módulos mais importantes de habilidades, o tripé evolutivo, é a intelectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo, né? Então, ter isso assentado, alguém que não desenvolveu a intelectualidade, que não gosta de ler, não gosta de estudar, aos 65 anos, dificilmente ela vai aprender isso, entende? Se ela não tem, ela é casca grossa completa até os 65 anos, ela até pode começar alguma coisa em termos parapsíquicos, mas ela é diferente de alguém que veio trabalhando as energias, incrementando o parapsiquismo desde cedo, né? E também, se ela é uma pessoa muito tímida, que não consegue se expressar nem falando, nem por escrito, nem nenhum outro tipo de comunicação, né? Ela não fala mais do que o idioma pátrio dela, vai ser difícil que ela comece coisas novas. Agora, pessoal, nunca é tarde. Por exemplo, o inglês eu aprendi desde da adolescência. Agora, espanhol eu fui aprender com 64 anos. E olha, consegui na Argentina dar um curso, dar uma palestra. E não fiz tanto feio assim. Então, sempre é tempo. Agora, eu usei os meus outros, aquilo que a gente chama de compensação mental somática, né? Eu usei outras coisas que eu já tinha desenvolvido até então para aplicar no estudo de um novo idioma. Agora, por isso que o importante é chegar nessa terceira idade calçada em termos parapsíquicos, energéticos, né? Em termos de comunicabilidade e em termos intelectuais. E por último, seria muito importante que ela chegue nessa fase com uma vasta rede de contatos interpessoais. Vejam se não tem lógica isso. Quando, à medida que a gente vive, a gente vai conhecendo pessoas, né? Cada etapa da vida, a gente vai conhecendo mais pessoas. O ideal, nem seria o ideal, o normal, o natural é que se chegue lá na fase mais adiantada da vida, conhecendo muito mais pessoas do que conhece o jovem, né? Por exemplo. Por quê? Porque ele viveu mais tempo, interagiu com o maior número de pessoas, né? Agora, é uma vasta rede de contatos interpessoais, aonde haverão contatos que são mais maduros que ele próprio e que lhe vão servir de guia, de orientação, e ele vai servir de guia e orientação para uma série de outras pessoas que estão nessa vasta rede de contatos e aonde ele vai amparar. Então, assim, ó, a consciência idosa, ela está bem no meio. Tem uns tantos que vão ajudá-la e uns tantos que ela vai ajudar, né? Outra coisa importante da gente falar são das características dessa fase da acabativa. Então, veja, o que a gente falou anteriormente foi o que seria o ideal já ter. Né? Agora nós vamos falar o que caracteriza, o que existe ali nessa fase quando a pessoa chega nessa idade aí, no terço final da vida. Né? Uma característica é que a fase da acabativa da fase da ProEx. Isso a gente já falou até agora, né? Isso é uma realidade. A pessoa que chega nessa fase, ela está acabando a sua ProEx, está fazendo o acabamento, né? Outra coisa importante que caracteriza é a aposentadoria, como a gente já falou também, né?
dificilmente alguém dos 65 anos em diante vai estar trabalhando na sua carreira profissional, né? Em geral, 65 anos, mesmo em países mais desenvolvidos, já passou até da época da aposentadoria. Então, essa é uma realidade, né? Assim como o pessoal lá da fase preparatória, o que prepondera lá na fase preparatória? O estudo, né? É a fase onde a maioria está estudando, ou pelo menos o estudo faz parte da maior parte da preocupação nesse setor. Na fase consecutiva dos 35 a 70, o que prepondera? A carreira profissional, né? Então, mesmo que na fase inicial ou na fase executiva a PROEX esteja caminhando, mas prepondera nas preocupações da Consim a carreira na executiva, o estudo lá na preparatória. E a aposentadoria nessa terceira fase. Então, também é uma característica, né? Outra característica é a autorreciclagem final, né? O que quer dizer isso? Né? O que seria essa autorreciclagem final? É quando, então é uma reciclagem que a gente recicla desde a adolescência, nós estamos reciclando. Mesmo que o inversor seja inversor, mas alguns comportamentos, algumas atitudes, ele vai estar reciclando, porque ele vai estar melhorando aquilo que ele faz, né? E com o passar dos anos, nós vamos estar sempre melhorando aquilo que a gente já sabe fazer, né? Além de adquirindo outras habilidades. Então, naturalmente, nessa fase da acabativa também a reciclagem é importante. Só que ela tem agora algumas características essenciais, que é assim, ó, é para reciclar o que falta, entende? Então, a gente veio ao correr da vida, indo sempre reciclando, melhorando o que a gente pode. Agora, aqui é fazer a reciclagem final, né? São, assim, aquelas depurações finais. O que eu já não posso mais estar fazendo, né? Que na fase executiva eu não podia fazer, mas de uma certa forma eu fui levando em paralelo, mas agora não dá mais, né? Por exemplo, uma vida social ociosa. Mesmo que alguém na fase executiva seja muito presente ali na sua própria PROEX, mas paralelamente ele leva junto uma vida social, né? mais assim, mais importante junto, né? Tudo bem. Só que nessa fase final isso já não pode mais. Por quê? A própria energia, a capacidade de realização diminui com o problema do envelhecimento, e isso aí ela vai ter que cortar de vez. Então, muita vida social já não dá mais. Vocês veem o exemplo do professor Valdo, né? Ele era um viajante para fazer palestras, cursos, abrir unidades da Conscienciologia, enfim, para fazer itinerância durante boa parte da vida dele, né? Hoje ele não faz mais. Por quê? Para ele continuar produtivo, como ele é, né? Fazendo a enciclopédia e agora o dicionário, ele não vai poder só somar mais coisa ao que ele já fazia. Ele tem que começar a fazer depurações finais. Por exemplo, viajar, não viajo mais, né? Para poder fazer outras coisas. Então, isso que seria a autorreciclagem final. É uma série de coisas que tem que ser cortadas definitivamente para que esse período possa ser mais produtivo, né? O envelhecimento é outra característica desse período. Então, quem nunca se preocupou com o envelhecimento vai começar a se preocupar agora. Por quê? Vai começar a sentir sinais no próprio soma. Então, embora a Consim possa viver até os 100 anos, ou 120, como dizem que vai ser possível, com saúde, né? Mas isso não significa que essa saúde, por exemplo, assim, uma pessoa que é diabética, se ela segue a rotina médica lá de nutrição, de tomada dos medicamentos adequados, na hora certa, tudo igual, ela não vai ter nenhum sinal de doença, mas ela é diabética, né? Então, veja, é isso que a gente diz com o envelhecimento. A pessoa pode se manter atuante com saúde, só que ela vai ter as comorbidades, e isso não se foge. É a artrite, a pressão alta, a diabetes, enfim,
alguma coisa sempre, com os anos, vão chegando, coisas que são tratáveis, que são administráveis, né? E quanto mais a Consim for cuidadosa com isso, mais ela vai poder estar calçando essas comodidades para que isso não redunde numa perda da energia, né, e da capacidade de trabalho. Mas, enfim, é só notar assim, ó, a pessoa até uma certa idade, até uns 50 anos por aí, ela praticamente não toma nenhum medicamento. Dos 50 anos em diante, começa a tomar um, depois ela toma dois, toma três. Chega uma hora que ela tem uma caixinha cheia de pílulas para tomar uma a cada hora. E isso é meio infugível, porque não dá para se fugir disso, porque é o que a gente observa, né, com a maioria das... Então, tem que ter uma adaptação a essa fase, né? Para que ela possa ser vivida em plenitude. Outra coisa importante é o preparo para a dessoma. Realmente, a gente não fala em qualidade de vida, pessoal? E sempre que se fala em qualidade de vida, o que vem junto? O que a gente deve fazer para manter a qualidade de vida? O que beneficia a qualidade de vida? O que a gente tem que evitar para ter qualidade de vida? Então, é justamente isso. Quando chega nesse período, nós temos que fazer a mesma coisa para a qualidade de dessoma. Então, se nós vamos dessomar na melhor condição, isto é, dessomamos sem muitas doenças, sem muito sofrimento, dessomamos assim, de uma forma proativa, se é possível se dizer isso, né? Dentro daquela tradição do ômega pensene, pensando as melhores coisas, tudo que for melhor que nós conseguimos pensar, mais reto, mais cosmoético, mais ortopensênico, é aquilo ali que tem que estar presente como pensene na nossa última dessoma, né? Para a gente passar logo pela segunda dessoma, ser logo encaminhado a um curso intermissivo, tudo isso vai demandar preparo. É a qualidade de dessoma que vai precisar que a gente não faça certas coisas, faça outras tantas coisas para que a gente tenha essa qualidade de dessoma, né? Então, também é essa fase que nós vamos passar a estudar, a conhecer, a elencar tudo que for possível a respeito da dessoma, para que a gente garanta que vai chegar nesta fase existencial nas melhores condições possíveis. Né? Então, ao contrário de todo mundo que morre porque ela estava tão mal, tão mal, tão mal que morreu, nós aqui agora, né, dentro do paradigma consciencial, dentro dessa outra forma de pensar, a gente vai viver tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que vai ter uma dessoma, por isso que dessoma não é o mesmo que morte. Morte é aquilo que acontece quando o corpo está tão baleado que ele para de funcionar. Dessoma é algo mais direcionado pela própria consciência, né? Ela vai levando o seu soma em direção à dessoma com consciência do que está acontecendo, né? De forma que ela esteja sempre bem, né? Que o soma vá chegando à condição de dessoma mesmo, né? Mas ela, a consciência, vai ficando cada vez melhor. Então, tudo isso é preparo e faz parte das... outra coisa também são as recomposições, os resgates e as restaurações. Isso aqui, gente, é de suma importância para essa fase. Ele é importante em qualquer fase, né? A gente estar fazendo as recomposições do nosso grupo karma, resgatando os nossas consins e consciex amigas para uma situação melhor, restaurando certas coisas que nós fizemos mal feito, né? Acertando isso. Tudo isso é importante em qualquer idade. Agora, para a fase acabativa, ela é mais importante ainda, porque imagine chegar no período da velhice, no período da acabativa, aonde tudo tem que estar sendo direcionado para que esse período, apesar do envelhecimento, ele possa ser evolutivo, possa ser, assim, produtivo também, e a pessoa está cheia ainda de brigas dentro da família, brigas com amigos, coisas mal feitas que ela ainda não arrumou, né? Então, também isso é uma coisa que a minha própria experiência mostra isso. Eu, durante os períodos mais de juventude, eu encarava isso como brigou, não deu certo, afastou, né? Fez errado, vamos partir para outra, vamos melhorar, assim, com certo descaso com o que ficava para trás.
Quando a gente chega nessa fase, isso começa a bater na gente, né? Tipo assim, ó, tem que arrumar, tem que recompor, vai atrás de alguém com quem tenha brigado, recompõe com alguém, se tem uma relação que é mais ou menos com algum familiar, com algum amigo, vai lá e tenta melhorar aquilo. É como se essa situação de vida se impusesse para a gente, né? Então, nessa fase, realmente é muito importante dar um espaço bem grande para resolver isso, porque isso vai fazer parte da qualidade de soma, né? Ressomar com pendências grupo-kármicas, né? De qualquer natureza, grupo kármica familiar, grupo kármica de trabalho, consciencial. Qualquer grupo kármico, isso aí vai diminuir a qualidade da dessoma, né? E, por último, a terceira e quarta idade vivenciadas. Por quê? Se a pessoa não está vivenciando a terceira ou quarta idade, ela não vai estar na fase acabativa. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao final. Eu não sei se vocês concordam em a gente estender um pouco mais, já que nós ficamos fora do ar, né? Então, se for do interesse de vocês, a gente vai continuando, tá? Senão a gente pode, no devido tempo, encerrar. Megafocos prioritários. Então, acho que agora é que eu vou responder melhor a Rosiana, né? É o seguinte, agora nós vamos falar do que seria interessante a Consim longeva ter como foco, quer dizer, como objetivo, o que ela vai objetivar? Então, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu tenho lá em casa uma tia, uma mãe, uma sogra, um parente, que está nessa idade, eles não sabem o que fazer da vida, eu não sei, o que tu diria para eles se tu pudesse falar com eles, né? Bom, primeiro a gente teria, então, na verdade, o que eu diria seriam esses megafocos aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de poder dizer que isso aí serviria para qualquer tipo de consim a partir dos 65 anos, vamos refletir a partir de 3 perfis que estão bem caracterizados na Enciclopédia da Conscienciologia, que é a consim intermissivista, isto é, aquela que fez curso intermissivo. A consim pré-intermissivista, aquela que não fez curso intermissivo, porém apresenta todas as superações, todas as condições nesta vida para que na próxima ela seja intermissivista. Então, ela ainda não é intermissivista, mas ela já tem condições de ser. Então, ela é chamada de pré-intermissivista. E tem a consim não intermissivista. Aquela consim que ainda está sendo regida pelo paradigma religioso, pelo paradigma eletronótico, pelo paradigma místico. Quer dizer, ela não apresenta aquela consim trancada, ou o pré-serenão vulgar, né? Esse tipo de consim não intermissivista, ele não tem condições de fazer um próximo curso intermissivo. Agora, seja qual for esses 3, eles sempre vão se beneficiar desses megafocos prioritários. Ok? Claro que o intermissivista ele vai poder olhar esses megafocos e tirar de letra. O pré-intermissivista vai ter talvez um pouco de dificuldade, mas ele também vai alcançar. E o não intermissivista, ele vai ter mais dificuldade que os outros, mas também alguma coisa vocês vão ver, eles vão poder já ir tendo como objetivo evolutivo, né? Então vamos ver que megafocos são esses. A TENEPS. Então, se o idoso ainda não for tenepsista, seria ideal que ele pensasse em ser, né? Se ele é intermissivista, possivelmente ele já é tenepsista há mais tempo. Mas digamos que mesmo assim ele não. A gente detectou não faz muito tempo que existe muitos intermissivistas já numa idade mais, não na terceira idade, mas 40, 50 anos, que não são tenepsistas, né? Enfim, se não forem tenepsistas, é uma grande providência que seja. Então, veja bem, ó, já é alguma coisa para fazer, se preparar para TENEPS, né? Porque aí a pessoa vai atrás, o que é necessário fazer para que eu me torne um tenepsista? E aí ele já vai começar a ver outros objetivos secundários atrás disso. O FIEX, se ele foi tenepsista, possivelmente ele pode ser um tenepsista de mais de 20 anos de TENEPS. Ele já pode estar pensando no FIEX.
Então, também é o caso desse veterano estar pensando em ter uma OFIEX. E vejam, ter uma OFIEX como objetivo não pode ser, pelo menos não atualmente, né? Ano base 2012, nem para a Consim em fase preparativa da ProEx, nem muitas vezes em fase consecutiva ainda, né? Não tem o amadurecimento da própria TENEPS a ponto de ter uma OFIEX. Já a Consim, da terceira idade em diante, ela tem plenas condições de pensar no OFIEX, se ela já vai trazendo a TENEPS há mais tempo, né? Outra coisa que é característica como objetivo para a terceira idade em diante, a Mega GESCOM. Então, a gente sabe que tem até inversor lá na fase preparatória publicando livros. Ótimo! Quanto mais cedo e mais livros publicarem, melhor. Agora, algumas vezes a Mega GESCOM, aquela que é a obra-prima, vai ser resultado da vida toda de trabalho. Por isso que ela é mais afeta, continuo dizendo, ano base 2012, né? Mais afeta a terceira idade em diante. É claro que com o passar do tempo, tudo vai se adiantar. E a Mega GESCOM vai começar a ser feita até pelo inversor lá. Tem uma pergunta da Vilma. Tudo bem, na sua opinião, 20 anos de TENEPS, meia força, consegue o FIEX? Olha, Vilma, essa história de meia força hoje está bem questionável, viu? Porque a meia força estava mais ligada à ausência de parceiro evolutivo. Não tem parceiro evolutivo, é meia força. Só que o que se observa na realidade, né, no ECRUA? Primeiro, que tem pessoas com parceiro e a TENEPS está meia força. E outras que não têm parceiro e a TENEPS está força inteira. Por quê? Porque depende muito mais da consciência. É claro que a dupla evolutiva, ela vai potencializar tudo na ProEx e na vida da pessoa. É a condição ideal. Porém, ela não é impeditiva ou não é uma condenação à meia TENEPS. Então, na sua opinião, 20 anos consegue? Consegue. Desculpe, deixa eu dar um adendo. Tem algumas coisas que sem a dupla evolutiva, não sei se é isso que está falando, mas sem a dupla evolutiva não pode. Uma delas é ser PICOM, né? O FIEX eu não tenho certeza, viu? Eu já teria Mas eu acho que não. Os exemplos que eu tenho visto na CCCI, não dizem que não pode, não, viu? Não dizem que não pode. Agora, EPICOM, sim. Porque o EPICOM precisa um nível de desassédio físico, inclusive, maior, não é? O EPICOM precisa de dupla. Ele não banca o desassédio que o EPICOM precisa fazer se ele não tiver dupla evolutiva. Tá? Isso é até bom perguntar para o próprio EPICOM isso, viu? Ele vai poder aprofundar melhor. Isso é só uma notícia que eu tenho. Bom, outra coisa, o autorrevezamento multiexistencial. Eu não sei se todos sabem o que é autorrevezamento multiexistencial. Em poucas palavras, significa que a gente faça desta vida algo que vai ser continuado na próxima vida. Então, na nossa próxima vida, nós já vamos, quer dizer, nesta vida aqui, nós já estamos preparando a próxima para quê? Para que na próxima vez que a gente renasça nessa dimensão, nós demos continuidade ao que nós íamos fazendo. Para não ter a cada vida que recomeçar tudo do zero. E fica evidente, assim que a gente conhece melhor a proexologia, as finalidades da proexis, que não tem mais sentido para o proexista estar começando uma proexis nova a cada vida. O que ele vai fazer? As tarefas vão continuar. Ele vai, a cada vida, fazer novos planos para continuar naquele trabalho, né? E fazendo sempre acrescentamentos ao que já faz, mas seguindo uma linha, né, que ele já começou em outras vidas. Então, isso é o autorrevezamento. E não existe época melhor para preparar isso que na terceira idade, né? Quer dizer, tudo que a consciência idosa, a proexista idosa, esteja realizando nessa fase da vida, já é voltada para o autorrevezamento. Porque aquilo que ela vai estar fazendo é o suprassumo do que ela fez em toda a vida. E aquilo que ela vai querer levar para uma próxima vida, né? Daí a Mega GESCOM, né?
Então, o que é a Mega GESCOM? É o testamento máximo que ela vai deixar aqui do nível que ela conseguiu alcançar nessa vida. Isso aí ela tem que levar para a próxima. Na próxima, fazer uma GESCOM, uma Mega GESCOM ainda maior, continuando a Mega GESCOM anterior, né? Então, é a época excelente. Então, vejam, quanta coisa tem como objetivo para botar para os 65 anos em diante e não ficar botando pijama e se aposentando e vendo só televisão, né? Outra coisa é pensar no progresso da escala evolutiva. Toda Proexis, ela tem como meta que a Consim use a sua Proexis para sendo um degrau para o próximo nível evolutivo. Por exemplo, se ela não é desperta, então uma finalidade da Proex vai ser chegar à dispersidade. Se ele é desperto, vai ser chegar ao próximo nível. E assim vai, entende? Então, é muito importante que a Consim se dê conta de qual é onde ela está. Um cotô, como o pessoal brinca, né? Um cotô na escala evolutiva para ver um covô, né? Aonde que eu vou o passo seguinte. Então, assim, ó, ter bem claro aonde está e aonde quer chegar antes da dessoma, né? Como escala evolutiva. Agora, cada um vai ter que fazer a leitura em que degrau daquela nível da escala está para programar o próximo nível, né? Outra coisa boa para pensar é o completismo existencial. Claro que o ideal é que o completismo chegue o mais cedo possível. O ideal é assim, ó, que a pessoa chegue aqui nessa dimensão tão esperta que ela está chegando nos 35 anos, nem entrou na fase executiva e já está perto do complexo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? O que é mais provável na nossa atual condição, né? De novo, ano base 2012, é que quanto mais a pessoa viva, mais próximo ela chegue do completismo existencial. Então, a Consim longeva, a Consim idosa, ela não pode mais parar de pensar no completismo. É a hora dela pensar. Ou ela pensa agora, ou porque o tempo que sobra para ela tentar chegar nessa fase já diminui, né? Então, levar em conta e acertar o seu completismo existencial também é um mega foco muito importante. A Maximorex, acho que foi isso que a Rojane ou alguém perguntou, não, acho que foi o Marcelo que perguntou se essa fase é a Morex, né? Não é. Agora, se a Consim já é completista, ou está próximo do completismo, se ela tiver uma Morex, vai ser uma Max. A Maxi Morex e a Morex do completista, né? Mas se não for completista, vai ser uma mini Morex. O ideal é que ela pense em ter uma Morex. Por quê? Porque a Morex vai dar mais alguns anos de vida, talvez uma década, para que a Consim tenha mais tempo para acabar bem a sua Proex, fazer acrescentamentos ou até chegar ao seu complexo, né? Então, uma meta pode ser a obtenção da Maximorex. E outra coisa que está aqui é o voluntariado tarístico, né? Então, se a Consim ainda não é voluntária, é a hora dela pensar em aderir ao voluntariado. Agora, não qualquer voluntariado, né? O voluntariado tarístico, o voluntariado de TACOM, ele é importante também. Mas se a Consim já está com esse gabarito todo de poder estar na terceira fase da sua Proexis, é natural que o voluntariado seja do tipo tarístico, né? Então, ela vai trabalhar em algum setor, né? E para isso existe a Conscienciologia toda, com as suas 26 e as suas mais de 300 especialidades, para trabalhar num voluntariado que seja esclarecedor, né? Porque é isso que vai levá-la a um curso intermissivo depois. Então, veja, o que a gente colocou aqui são objetivos para estar colocando para as consciências dessa faixa de idade, para elas, então, a partir disso aqui, ver o que para elas é importante focar, o que ainda falta, o que ela não fez, e colocar ali no seu projeto de vida para viver melhor esses anos a mais, né, que a longevidade nos trouxe. E também é muito importante que a gente fale nos balanços existenciais. Também é uma época, essa terceira idade em diante, para fazer os balanços.
ou os inventários, né? Chame como quiser. Agora, esses balanços de vida, esses inventários de vida, eles são importantes em qualquer idade. Tem até o balanço decenal, né? A cada 10 anos fazer um balanço do último decênio para ver o que foi conquistado, o que falta, quantas anda na Proexis, né? A gente pode fazer balanços quinquenais, balanços anuais, enfim, balanços de vida existenciais são úteis em qualquer idade. Agora, para esta fase da vida, ele é obrigatório. É obrigatório por quê? Porque a Consim tem que ter claro para ela o que ela já fez e o que falta fazer. Porque o que falta fazer é que vai dar o megafoco dela lá. Ela vai escolher, entre aquelas coisas que a gente sugeriu de megafoco, o que ela vai precisar aplicar o tempo dela. Então, para isso, ela vai ter que fazer um balanço de tudo na vida dela. E esses balanços, esses 7 balanços sugeridos, foram sugeridos pelo professor Valdo Vieira no verbete Balanço Pró-Evolução, que ele preconiza o seguinte nesse verbete, que para a Consim intermissivista, ela sabe que ela, ao dessomar, ela vai ter uma entrevista com o orientador evolutivo, né? E nessa entrevista, ela vai ter que fazer esse balanço na frente para o próprio orientador evolutivo. Então, o ideal é que ela faça esse balanço ainda enquanto está viva aqui nessa dimensão, para que ela saiba o que ela vai falar lá na terceira, lá com o orientador evolutivo. Suporte ele, às vezes, não é para mim. Tudo bem, seguimos adiante. Então, agora alguns exemplos do que seriam esses balanços existenciais, né? O que é o balanço holossomático? É fazer um balanço do soma, do energossoma, do psicossoma e do mental soma, né? Fazer uma avaliação realista de há quantas anda cada um desses veículos. Quer dizer, o meu holossoma, em que condições ele está hoje? O meu soma foi preservado, tem doenças graves, as minhas energias foram trabalhadas ao longo da vida, qual é o meu nível de domínio bioenergético e parapsíquico, né? O meu psicossoma, qual é o meu nível hoje de equilíbrio emocional, o que eu já consigo dominar sem perder o foco, a estribeira nunca, o que eu já consigo manter, sustentar em qualquer condição, né? O meu mental soma, como é que está? Está rígido, com uma condição de memória em boas condições, né? Uma memória funcional, enfim, esse tipo de balanço. No balanço conscienciométrico, né, a gente vai ver que montante dos trafores que eu tenho eu utilizei. Tem algum trafor que eu sei que eu tenho, porque nessa altura da vida, a Consim já sabe os trafores que tem. Por quê? Porque a vida exigiu dela certas posturas, aonde se ela tem o trafor, ela acaba usando e ela acaba reconhecendo que tem. Então, esses trafores, quais são? Estou sendo usado? Os meus trafores, eu sei quais são? Estão sendo minimizados? Eu vou sair desta vida com esses trafores ou eliminados ou bem reduzidos, ou eles vão até, eu vou sair dessa vida levando esses trafores até potencializados, né? Que trafais mais importantes eu tenho, né? Os traços faltantes. O que eu consegui de trafal que eu não tinha e eu consegui nessa vida? O que eu elaborei de novo que eu vou levar para a próxima? Isso seria o balanço conscienciométrico, né? O balanço parapsíquico como é que está a paraperceptibilidade, né? Aquela paraperceptibilidade que é assentada na racionalidade. Oi, Sabrina, eu expliquei para o pessoal porque eu perguntei se poderíamos continuar, já que a gente ficou fora do ar um tempo, né? Mas se tu achar que está na hora de terminar, a gente encerra. Então, isso. O balanço interassistencial, né? Eu estou partilhando o que eu sei, né? Então, assim, a gente estuda muito, a gente tem os resultados da ProEx, para quê? Para compartilhar. Como é que está esse compartilhamento, né? O que eu contribuí para os múltiplos acervos de conhecimentos da humanidade, né?
quais são os indicadores multidimensionais do meu êxito interassistencial. Porque à medida que a pessoa ela avança na sua interassistência, ela vai até onde programou, mas penso que não devemos ultrapassar muito horário. Obrigada, Sabrina. Então, nós terminamos agora com esse slide. Né? A pessoa vai tendo a repercussão multidimensional de como está essa assistência. Né? O balanço cosmoético, quer dizer, eu tenho um código pessoal de cosmoética. Esse código pessoal de cosmoética, ele foi preenchido sem autocorrupções. Tudo que eu preciso, que eu já sei que eu posso fazer, eu coloquei ali como cláusula de cumprimento obrigatório. Né? Eu já revi os meus valores, já melhorei as minhas tendências pessoais. Né? Eu já optei pela ortopensinidade. Né? Então, tudo isso pode fazer parte do balanço cosmoético. O balanço holocármico, né? Há quantas andam as minhas pendências egocármicas? Eu saudei as minhas pendências comigo mesmo? Eu tenho saudado as pendências com o meu grupo karma? Eu tenho doado coisas para o polikarma? Né? Então, é aquele ciclo de débito-crédito das nossas contas holocármicas. Tem que diminuir o débito e aumentar o crédito, né? Então, nessa conta tem que, esse balanço aí holocármico que a gente faz, para verificar se a gente diminuiu as dívidas e aumentou os dividendos lá, né? E o balanço autopensênico, quer dizer, que tipo de forma holopensene que eu vou deixar? Qual é o holopensene pessoal que eu consegui estabelecer nessa vida e que possivelmente nas outras vai ter influência nas minhas outras vidas? Se for um holopensene rígido, interassistencial, cosmoético, ele vai estar aqui me esperando numa próxima vida para potencializar tudo que eu tiver que fazer. Né? Então, a implantação intraconsciencial eu consegui implantar a retiliaridade pensênica com predominância do PEN. O meu pensene predomina o quê? Né? O ideal é que nesse balanço a gente esteja vendo que, com o passar do tempo, predomina o PEN. Né? Enfim, isso são exemplos dos balanços que a Consina Terceira Idade deve fazer. Isso aqui, as considerações finais, eu já falei, né, pessoal? Que o geronte pode ser intermissivista, pré-intermissivista ou não intermissivista. Se ele for intermissivista, ele vai aproveitar muito mais tudo isso que a gente colocou. Mas mesmo não intermissivista, aquele que ainda está lá indo para a igreja todo final de semana, coisa e tal, ele pode já pensar em ser mais assistencial do que era, em ser mais cosmoético do que era, não é? Então, uma série de providências evolutivas ele pode estar se tornando para quê? No menor número de vidas, ele possa ser intermissivista. Tá? Pessoal, eu quero deixar para vocês agora um convite, que é para o curso de imersão progestioterápica, que tem o Mater Pensene da Proexologia, que vai acontecer em 6, 7 e 8 de julho de 2012, no Hotel Intercity em Gravataí. Tá? Vocês conseguem informações pelos os telefones que estão aí na tela. E esse curso é em parceria da OIC com a Apex, né? Então, vai ter professores tanto da OIC como da Apex. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui na palestra. Espero ter esclarecido alguma coisa. Esse assunto é muito interessante para mim, espero que seja interessante para vocês também, viu? Então, só me resta agradecer e até a próxima oportunidade.